Capítulo 28, exercício 26. A caixa condutora da figura X2826 recebeu um excesso de carga negativa. A densidade superficial do excesso de elétrons no centro da face superior da caixa é 5 vezes 10 a 10 elétrons por metro quadrado. Quais são as intensidades do campo elétrico E1, E2 e E3 no pontos 1, 2, 3 indicados? Bem, em primeiro lugar, essa caixa condutora. Caixa condutora significa o quê? Que qualquer carga que você ponha dentro dela, ou um campo elétrico externo aplicado ao condutor, vai fazer com que esse campo elétrico faça os elétrons que estão na banda de condução, que são os últimos elétrons dos átomos, se moverem. Os elétrons têm movimento livre no condutor. Esse movimento é de tal forma que ele só para de se mover quando o campo elétrico dentro do condutor for zero. Então não importa, inclusive, nem se tem esse buraco no meio, porque o fato de ter o buraco no meio ou não, se fosse preenchido com um condutor, a distribuição de carga seria a mesma. Zeraria o campo elétrico em toda a região. Então o fato de ter um buraco no meio ou não tanto faz. A distribuição na superfície externa faz com que o campo elétrico aqui dentro seja zero, e aqui dentro também. Certo? Por quê? Porque mesmo que eu preencha toda essa região com um condutor, a distribuição de carga na superfície vai ser a mesma em todos os pontos. Certo? Detalhe, quando é uma esfera, essa distribuição é homogênea, que faz com que o campo elétrico seja zero. Isso é fácil a gente demonstrar pela lei de Gauss. Mas como essa superfície não é esférica, significa que a densidade de carga varia. Eu tenho mais carga numa região do que em outra. Como eu tenho mais carga numa região do que em outra, a densidade de carga é diferente, exatamente para que o campo elétrico dentro seja zero. Mas do lado de fora, não. Bom, resultado do que a gente descreveu até agora. Nosso campo elétrico na região 2 é zero e o nosso campo elétrico na região 3 também é zero. Certo? Não importa em qual ponto. O condutor sempre vai zerar o campo elétrico nessa parte de dentro. Bom, falta a parte 1, falta o ponto 1. E o ponto 1 ele está imediatamente acima da superfície. E ele está dizendo que nessa região, exatamente na região onde está o ponto 1, certo? Nessa superfície aqui, a densidade de carga é 5 vezes 10 a 10 elétrons por metro quadrado. E ele quer que calcule o campo elétrico no ponto 1. Bom, se eu estou bem perto da superfície, eu posso considerar essa superfície como sendo um plano infinito. Mas ele é um pouco diferente da ideia de plano infinito. Por quê? Quando a gente pega o plano infinito, esse plano infinito carregado, ele gera, na verdade, campo elétrico dos dois lados. Campo elétrico em cima, desse jeito, e o campo elétrico embaixo, desse jeito. Bom, o sentido do campo é porque a carga é negativa, a distribuição de carga negativa, como ele está indicando lá em cima. Só que tem um detalhe, as outras cargas do condutor, todas as outras cargas do condutor, elas na verdade zeram o campo elétrico aqui dentro. Então aqui dentro o campo elétrico é zero. Mas não é por causa destas cargas, é por causa de todas as outras. Então a gente tem esta distribuição aqui e as outras que zeram o condutor. O que a gente vai considerar é que o ponto 1 é tão pertinho da superfície que eu vou imaginar que nesta região próxima a densidade é constante. E o que a gente faz? A gente diz o seguinte, a gente traça uma gaussiana. Para traçar essa gaussiana, o nosso campo elétrico, a gente sabe como esse plano a gente vai considerar infinito, porque a gente está bem pertinho. A gente sabe que o nosso campo elétrico ele é homogêneo a uma mesma distância e ele é perpendicular ao ponto em todos os pontos. Quer dizer, ele é perpendicular desta forma e ele é homogêneo.
Então a melhor forma de traçar a gaussiana seria traçar, por exemplo, um cilindro desta forma. Isso poderia ser também um paralelepípedo, algo assim. Na verdade dá no mesmo. Certo? Bom, na parte de cima, o nosso campo elétrico vai ter o seu fluxo igual o fluxo na parte de cima vai ser simplesmente o campo elétrico vezes a área. Mas o campo está para dentro da superfície. Como o campo está para dentro da superfície, o nosso fluxo é negativo. Certo? Isso porque a carga é negativa, né? E na parte lateral, o fluxo na lateral é zero. Por que é zero? Porque o nosso campo elétrico ele é perpendicular à área. O campo elétrico está assim e o nosso vetor área está assim. Dessa forma, o produto escalar entre os dois é zero. Como o campo está passando paralelo à área, o fluxo é zero, certo? E embaixo, o fluxo embaixo é zero. Por quê? Porque o campo elétrico é zero. Porque eu estou dentro do condutor. Como eu estou dentro do condutor, o campo é zero, certo? A soma do fluxo, no caso então, o meu fluxo total, que é a soma dos três, vai ser menos E vezes a área. Como o que diz a lei de Gauss? Que o fluxo total através dessa superfície fechada é igual à carga interna por ε0. Quem é a carga interna? É a densidade de carga vezes a área, sobre ε0. A área corta com a área e o nosso campo elétrico fica igual a menos a densidade de carga sobre ε0. Só a densidade de carga é de elétrons. Então a densidade de carga é o número de elétrons, a densidade de elétrons, que é o que está colocado ali, vezes a carga do elétron. No caso, a carga do elétron é negativa, fica menos. Então fica menos 5 vezes 10 a 10 elétrons, vezes a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Certo? E essa conta dá menos 8 vezes 10 a 9 coulombs por metro quadrado. Aplicando ali no campo elétrico, fica 8 vezes 10 a menos 9, né? Porque ficam menos com menos dá mais. 8 vezes 10 a menos 9, de 8,85 vezes 10 a menos 12. Assim, nosso campo elétrico fica 900 newtons por coulomb. É o campo elétrico na posição 1, que vai estar para dentro, por causa que as cargas são negativas. O nosso campo elétrico vai estar de cima para baixo e tem esse valor de 900 newton por coulomb. O campo elétrico na posição 2 e na posição 3 são zero, porque estão dentro do condutor e dentro da região em volta do condutor. É isso.